há mais de 60 anos acolhendo e cuidando da saúde dos colaboradores das indústrias papeleiras, bem como seus dependentes e familiares. No Talk Tissue de hoje, eu vou conversar com a doutora Lucia Usberto, CEO do CEPAC. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Doutora Lucy, muito obrigado pelo seu tempo em fazer esse bate-papo aqui comigo hoje. Bom dia, Felipe. É um prazer enorme estar aqui com você hoje e estamos à disposição para contar um pouquinho aqui do nosso dia a dia, da nossa história junto ao CEPAC. Que legal, bacana, doutora. Vamos começar então, doutora. O CEPACO, possui um diferencial que é a sua relação direta com o setor papeleiro, que remonta aí desde o início da sua operação há mais de 60 anos, Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da história do CEPACO e qual que é a importância, da área do papel e celulose para a empresa, E qual que é o tamanho de toda essa operação do CEPACO. A história do CEPAC é uma história, a meu ver, encantadora. Tudo começou lá em 1956, Felipe, de um sonho entre os empresários do segmento de papel e celulose, e papel ondulado e artefatos, e os trabalhadores desse mesmo segmento. Então, esse sonho, inicialmente, o que eles queriam? Oferecer uma assistência médica de qualidade diferenciada para o seu segmento, para os seus colaboradores, carinhosamente chamados de papeleiros, como nós chamamos até hoje. E eles conseguiram realizar esse sonho. Primeiro começou de uma maneira muito modesta, numa pequena sala, no próprio sindicato, lá na região do Brás, aqui em São Paulo. Aí depois isso foi melhorando um pouquinho, chegaram naquela época, ainda logo depois, a um ambulatório na rua Antônio Carlos, também aqui no centro de São Paulo. E em 1979 conseguiram a construção de um hospital, que é esse hospital onde nós estamos hoje, onde nós estamos fazendo essa entrevista. O Hospital CEPACO, naquela época, em 1979, ele foi constituído com 180 leitos, dos quais 10 eram leitos de UTI. E ele tinha ambulatório médico, pronto atendimento, enfim, era um hospital completo que atendia todas as especialidades. Esse hospital, ao longo dos anos, o que aconteceu? Esse sonho, digamos assim, do pessoal do segmento de papel e celulose se transformou numa realidade maravilhosa. Na verdade, ali estava nascendo o primeiro sistema de autogestão do Brasil. Eles nem imaginavam que estavam construindo isso naquela época, porque nem se ouvia falar esse nome, autogestão. Mas foi isso que aconteceu. Então, hoje, nós temos um verdadeiro sistema de saúde que tem uma operadora de autogestão, que se chama CEPACO Autogestão, e hospitais e unidades próprias. Então, isso forma um segmento de saúde completo, que nós temos uma rede própria, uma rede credenciada e as vidas de uma operadora de autogestão. Então, hoje nós podemos dizer que somos um sistema de saúde. E esse sonho se transformou num hospital. Nós temos hoje 7 unidades espalhadas em vários estados. Uau. Então, o que começou, como eu disse, com esse pequeno histórico, nesse hospital de 180 leitos, hoje esse hospital aqui na Vila Mariana, ele tem 260 leitos, dos quais 100 são leitos de UTI. Então, hoje ele é um hospital focado em alta complexidade. E além desse nosso endereço, nós temos unidades em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, que é um pronto atendimento e um centro médico, e temos unidades no sul da Bahia, nas cidades de Mucuri, Posto da Mata e Teixeira de Freitas. Temos uma unidade em Imperatriz, no Maranhão, e uma unidade em Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. Essas unidades, fora de São Paulo, elas são em parceria com a companhia Suzano, uma das empresas associadas ao CEPACO, que montou a Rede Saúde Paineiras. Então, em parceria com eles, nós fazemos a administração dessas unidades que são fora do estado de São Paulo. Então, sempre que houver uma indústria papeleira que tem interesse em ter o CEPACO ao seu lado, o CEPACO vai estar. Então, eles organizam, montam a unidade que querem e o CEPACO estará ao lado deles, fazendo a gestão, o atendimento dos seus papeleiros. Então, esse sistema nos traz hoje, não é possível só com unidades próprias atendermos a todas essas vidas que temos. Hoje nós temos 78 mil vidas no nosso sistema de saúde. Então, nós temos, além de tudo, uma rede credenciada, porque tem alguns lugares que você tem vidas, mas não o suficiente para montar uma unidade própria. Então, nós temos unidades próprias, uma rede credenciada espalhada por quase todo o Brasil e o sistema que tem as vidas, que é a operadora de autogestão. Então, um sistema completo de saúde que nós oferecemos para as empresas papeleiras, o que traz muito orgulho para nós, porque o que nós temos? A condição de atender a todas as demandas e procurar sempre concentrar
aqui em São Paulo, nesse nosso hospital aqui na Vila Mariana, os casos de alta complexidade. Nós trazemos os pacientes do Brasil como um todo para serem atendidos aqui nos casos de alta complexidade, desde que haja interesse e possibilidade de remoção desse paciente até aqui. Que legal, doutora. Muito bacana saber. Eu não sabia, eu tinha ideia só de São Paulo. Muito interessante saber de toda essa cobertura, né, e do sistema integrado, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dos benefícios, né, que esse sistema oferece, né, para os beneficiários, né, para toda essa a indústria, principalmente os papeleiros. Então, o que a gente entende? Isso é um privilégio que nós entendemos que a categoria dos papeleiros tem em relação a praticamente todos os outros trabalhadores no Brasil, porque são pouquíssimos, se muito, 2 ou 3 segmentos de trabalhadores que têm o privilégio de ter um sistema de saúde próprio. Então, o que acontece? Quando os colaboradores das empresas papeleiras são atendidos pelo sistema CEPACO, eles não são mais um, eles fazem parte disso, eles são donos, entre aspas, disso tudo. Isso tudo foi feito, planejado, idealizado para eles. Então, como eu disse, o sistema é completo, eles são atendidos em qualquer lugar do Brasil e tem um custo-efetividade para a empresa. É um sistema que ele é muito bem alimentado em relação à operação dele, pelo sistema propriamente dito, pelo CEPACO, e também junto com as empresas. O que acontece? Como eu disse, esse nosso hospital próprio hoje, ele tem 260 leitos. Os papeleiros, como eu falei, eles estão espalhados pelo Brasil, eles não ocupam todos esses leitos, mas pelo bom nome que o Hospital CEPACO construiu ao longo de todos esses anos, nós temos uma ocupação muito grande de pacientes de outras operadoras, que deixam aqui um resultado, uma margem de atividade, que faz o quê? Faz com que nós consigamos investir cada vez mais nesses hospitais, nas nossas unidades próprias. Então, hoje o nosso hospital é um hospital de ponta, um hospital de alta complexidade, que faz mais de 300 partos por mês, faz cerca de 20 cirurgias cardíacas infantis por mês. Então, o papeleiro, qual é o benefício da empresa? Ele tem uma assistência de qualidade com um custo muito menor do que ele teria para esse mesmo padrão de qualidade de assistência de qualquer outra operadora, porque o hospital subsidia uma parte do custo desse atendimento. Então, o custo que ele teria em outra operadora seria maior. Nós damos sempre um desconto, porque conseguimos absorver o resultado que o hospital gera, a gente absorve um pouco desse custo para ficar menor para as empresas papeleiras. Então, a empresa tem a vantagem de ter uma assistência de qualidade num custo menor e o beneficiário tem a certeza que está sendo assistido num lugar que tem excelência na qualidade do atendimento e sabe que tem uma rede credenciada ampla, que onde ele estiver próximo dele, ele vai ter o atendimento minimamente, o atendimento para baixa e média complexidade, e a alta complexidade pode ou não ser trazida para cá. Tem também a alta complexidade contratadas nas regiões onde existem hospitais de alta complexidade. Mas nós temos vidas de papeleiros espalhadas por todo o Brasil. Então, existem regiões que não existem hospitais de alta complexidade. Então, o sistema CEPACO, que é esse que a gente fala que é todo intercambiável, a gente consegue trazer o paciente de onde ele estiver para vir ser atendido aqui no CEPACO. Então, eu acho que em qualquer lugar que ele esteja no Brasil, ele sabe que tem a cobertura que o sistema lhe oferece em relação à saúde. Tanto faz ser uma cidade pequena, que não tem todos os recursos, porque ele sabe que pode ser removido para um hospital de alta complexidade em São Paulo e realizar todos os seus procedimentos. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, até a senhora acabou de mencionar, a respeito dos reconhecimentos, né? E aí que o CEPACO vem recebendo ao longo de todos esses anos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, desse reconhecimento, dos reconhecimentos para testar aí ainda mais a qualidade do CEPACO junto com o público. Então vamos lá. O CEPACO tem uma história muito bonita de pioneirismo, inclusive. Lá na década de 80, quando ninguém falava em infecção hospitalar no Brasil, o CEPACO não só falava, como ele praticava o controle de infecção hospitalar. Foi aqui em São Paulo, aqui no Hospital CEPACO, que nasceu o controle de infecção hospitalar, essa preocupação. Tanto que nós tínhamos aqui o Núcleo de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar, que foi o primeiro núcleo no Brasil, que depois acabou encaminhando as orientações para o Ministério da Saúde, e aí sim, lá no final da década de 80, na época do Tancredo Neves, quando começou a se falar em infecção hospitalar, aqui nós já praticávamos isso. Então, a gente já tem esse pioneirismo, essa preocupação com qualidade de assistência desde do início da década de 80. E assim vem ao longo dos anos. Nós nunca fomos um hospital muito famoso, desses grandes hospitais que têm nomes até fáceis de se lembrar, mas sempre focado, preocupado com a qualidade da assistência. Então, caminhamos aí ao longo dos anos
com a preocupação do controle de qualidade hospitalar. Então, também fomos pioneiros num selo que se tinha aqui em São Paulo na época, que chamava Selo de Controle de Qualidade Hospitalar, que ela era feito pela Associação Paulista de Medicina. Lá no início da década de 90, em 1992, o CEPACO foi um dos primeiros hospitais a ter esse selo de qualidade, controle de qualidade hospitalar pela Associação Paulista de Medicina. Não satisfeitos só com isso, nós ganhamos um Prêmio Nacional de Gestão em Saúde e fomos buscar também a qualidade através da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Então, hoje nós somos um hospital qualificado como ONA 3, ou seja, com excelência de qualidade. A Organização Nacional de Acreditação é uma acreditadora brasileira. E nós estamos buscando agora a acreditação internacional junto à JCI, que é uma acreditadora a mais famosa, digamos assim, a mais reconhecida no mundo. Então, temos todas essas certificações. Felizmente, em 2020, nós fomos surpreendidos, Felipe, por recebermos aqui da revista Newsweek uma informação de que nós estávamos entre os melhores hospitais do mundo em 2 categorias. Chegou um documento aqui, um comunicado dessa revista Newsweek, que tem todo lá um aparato de pesquisa no mundo todo. Ela consulta os médicos para saber o que eles referendam como os melhores hospitais do mundo em diversas especialidades. E o CEPACO ganhou, já desde 2020, entre os melhores do mundo em maternidade e pediatria. Isso para nós foi uma surpresa maravilhosa. Então, uma coisa que muito nos honrou, porque aquilo, a gente vem fazendo, a gente procura sempre fazendo o melhor. E aí fomos surpreendidos com esse reconhecimento dessa revista internacional. No Brasil, em 2020, tinham 4 hospitais de pediatria entre os melhores do mundo. Em São Paulo era só o CEPACO. Então, isso foi um motivo de muito orgulho para nós. E isso vem sendo e motivando cada vez mais a fazermos cada vez melhor. E a gente tem um outro braço forte muito importante também, que é a cirurgia cardíaca infantil. Nós vimos nos especializando em cardiologia, em pediatria também. E quando foi agora, nesses últimos anos, nós passamos a fazer muitas cirurgias cardíacas infantis utilizando uma tecnologia que se chama ECMO. É um sistema que leva para fora do corpo da criança ou até do adulto. Ele foi muito utilizado também na época da pandemia, mas nós usamos muito em cirurgia cardíaca infantil, que é não só durante o procedimento cardíaco, de cirurgia cardíaca, você fazer o coração da criança ou o pulmão bater fora do corpo, funcionar fora do corpo, mas durante a internação, durante vários dias. Então, quando o paciente tem um coração ou pulmão prejudicados no seu funcionamento, você pode poupar o funcionamento deles colocando numa máquina e deixando ele funcionar durante alguns dias até que esse órgão se recupere. E o CEPACO já fez mais de 100 procedimentos como esse nesses últimos anos. E agora também nós fomos surpreendidos, há 2 meses atrás, recebendo um prêmio que se chama Prêmio ELSO, que é um prêmio de qualidade nessa técnica, que é a técnica de ECMO. No Brasil existiam só 3 hospitais que tinham esse selo. O CEPACO é o 4º hospital no Brasil a ter esse selo, é um selo internacional. A nossa equipe foi buscar esse selo, né, essa certificação de qualidade lá em Detroit, agora no final do mês de outubro, nos Estados Unidos. Então, são coisas que nos honram demais, porque o CEPACO é um hospital, como eu disse, que não é tão conhecido como grandes nomes que existem no mercado, mas que tem muitos prêmios que reconhecem o quê? Aquilo que é mais importante para nós. Nós primamos pela qualidade e pela segurança nos nossos atendimentos, além do acolhimento. Nós temos um jeito de ser que a gente fala que é o jeito de ser CEPACO, que é esse jeito de ser acolhedor, respeitoso, que faz o paciente se sentir, independente da patologia que ele tem, mas ele tem que se sentir assistido, acolhido naquela sua necessidade principal, seja no momento de alegria, como na maternidade, que via de regra é um momento de alegria para a família, como também nos momentos de dor, de tristeza. Então ele tem que se sentir acolhido, respeitado e valorizado dentro da instituição, fazendo parte do tratamento dele, mas sentindo que ele é o centro do atendimento dele. Ele é a coisa mais importante que existe naquele momento para nós, é a satisfação dele. Que legal, doutora. Doutora, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Parabéns, né, por tudo que vocês fazem. Obrigado, né? Como eu já falei, a minha família tem uma história interessante com o CEPACO de muitos e muitos anos aí. Muito obrigado por sempre ser bem acolhido todas as vezes que nós estivemos aí. E parabéns e sucesso cada vez mais para o CEPACO. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade de conversar um pouquinho com você, Felipe. Obrigado, Um grande doutora. abraço. Um abraço. Tchau, tchau.